Jesus para todos. Vamos estudar hoje a lição de número 7, cujo título é: O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3 e capítulo 6, versículos 2 a 4. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós te glorificamos neste dia diante da grandeza do teu poder. Pai querido, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor exerce, Deus, influência em nossas vidas para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus, o teu Filho amado, para sacrificar-se por nós e nos redimir e nos perdoar de todo o pecado. Senhor, nós te louvamos pela bondade do Senhor. Seja conosco e que a graça do Senhor Jesus seja sempre conosco, com a nossa família, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e que nós possamos alcançar a vitória no Senhor e a salvação também. Nós te glorificamos por todos os benefícios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A introdução da nossa lição está assim: os judeus precisavam fazer preparativos para pôr os alicerces da nova forma de vida após o cativeiro, lá na Babilônia. Na Babilônia, eles viveram naquele vasto território espalhado e retornaram a Jerusalém. E precisavam viver em comunidade, conforme o costume da lei, conforme a orientação e os ritos da lei. Eles precisaram replanejar as suas vidas, depois de 70 anos afastados da sua terra natal, e retornaram com muita alegria, com muito desejo de adorar o grande Deus. O primeiro tópico está assim escrito: somente os judeus retornariam a Judá. Para os judeus retornarem a Judá, precisava fazer uma análise, uma avaliação de quem de fato era judeu, e precisava dar prova de sua linhagem do povo de Israel. Não poderia retornar para Jerusalém uma mistura de gente, pois até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia do povo de Israel, foram rejeitados como imundos. E também pessoas mistas, e também judeus mestiços, filhos de casamentos mistos, povo de Israel com o povo da Babilônia, esses também foram rejeitados, e foram muitas pessoas rejeitadas, e voltaram para Jerusalém somente os judeus, aqueles que tinham sangue judeu, como dizemos aí, que tinham sangue azul, o povo de Deus, somente eles poderiam retornar à sua terra, ao seu território. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não quer dizer que hoje, no nosso tempo, que estamos no período da graça, vamos nos isolar das pessoas, porque nós trabalhamos com elas, nós convivemos com elas, nós cumprimentamos essas pessoas, porque nós somos luz do mundo. Não podemos nos isolar, mas precisamos nos afastar da plataforma de práticas e costumes dessas pessoas. As pessoas praticam certas coisas, nós não, porque nós já evoluímos.
Nós já evoluímos para uma vida espiritual com Deus e para uma comunicação com o Senhor. E tem pessoas, muita gente que não, ainda está no seu estado da carne, da sua carnalidade, fazendo e cumprindo os desejos da carne. Mas nós, que já estudamos, que já aprendemos com Cristo, através dessa palavra, nós fazemos as aplicações e as realizações na esfera do Espírito, para que haja comunicação com Deus e fortalecimento e autoridade espiritual, para que nós possamos pregar a palavra do Senhor. Tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Era uma mistura de gente que o rei Sargão II, após conquistar as 10 tribos de Israel, venceram essas tribos na guerra e deslocaram as tribos de Israel de Samaria para outras regiões do seu reinado e mandaram para Samaria uma mistura de gente, povos de Babel, Cutá, de Ava, Amate, etc. Pessoas pagãs que não temiam ao Senhor. Posteriormente, o rei da Síria enviou sacerdote israelita para ensinar aquele povo pagão o temor ao Senhor. Eles assimilaram, mas também viviam na prática da idolatria. Portanto, eram pessoas mistas em sua fé e em suas convicções. Eles serviam aos seus deuses. Então não era uma fé genuína, separada para Deus, e Deus não se agrada dessa mistura. A luz não combina e nem se mistura com as trevas, conforme eu já comentei na lição anterior. Portanto, nós que somos luz, devemos nos separar dessa vida mundana que traz tantos saquinhos de lixo para a memória das pessoas, confundindo a mente, confundindo a espiritualidade. Portanto, Deus não se agrada dessa mistura. E o povo samaritano era assim, não era um povo confiável. Eles viviam em idolatria, conforme Gálatas 5, 19 a 22, que assim está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Hoje em dia você vê tudo isso. Tudo que eu falei aqui está nesta vida mundana. E isto não agrada a Deus. A Bíblia reputa como trevas, ambiente de trevas, mas é necessário fazer um esforço, subir a ladeira, fazer um esforço para sair desse espaço das trevas, para alcançar o espaço da luz, que é a luz de Cristo, a luz do Senhor, a sua presença. Continuando, mas o fruto do Espírito é, veja, o fruto da luz: amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Veja que evolução, né? A pessoa sair do estado da sua carnalidade, que a Bíblia reputa como o ambiente das trevas, para o ambiente da luz, é necessário que haja um processamento na vida da pessoa para que haja mudança. Mudança de mente, mudança de comportamento, maneira de viver, precisa mudar. Mas é bom mudar mesmo, porque é bom estar na claridade do que na escuridão. Subtópico 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Conforme eu já falei nas lições anteriores, os samaritanos foram falar com os judeus para participar da reconstrução, da construção do templo de Jerusalém, que havia sido derrubado pelo exército de Nabucodonosor na época do exílio. Mas os judeus ressabiados, já sabiam que eles eram pagãos mesmo, rejeitaram, e houve aquela oposição forte.
E também eles se ofereceram para cooperar na reconstrução dos muros. Também Neemias rejeitou. E eles não aceitaram. Portanto, essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Mas afastar, conforme eu já falei, não é você se isolar, porque senão você não ensina as outras pessoas. Você hoje, como Luiz, é uma referência para as pessoas que ainda estão distanciadas de Cristo. Mas afastar, conforme eu disse, é você não praticar nem participar das coisas que eles fazem. Se afaste disso. Você volta a trabalhar, dá um bom dia, uma boa tarde, cumprimenta, troca ideias, mas você é luz. Não pode esconder o candeeiro abaixo da mesa. Tem que colocar no velador, para que se veja a luz do Senhor, né? Então, bora ler 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5. 1 Timóteo 6, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Vamos ver o que diz. Está assim escrito: se alguém ensina alguma outra doutrina, vou repetir, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade ou o amor, é soberbo e não sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais sujeitos, aparta-te, ou seja, não conviva com ele para compartilhar as vãs filosofias, as conversas, as gatices, as piadas, as fofocas. Não se envolva, porque você é luz. Quando você é luz, você alumia, você dá claridade, você orienta, você ensina. Mas não se envolva com as pessoas que estão nesse estágio, porque elas são carentes de nossas orações e carentes também da palavra. Eu já fui assim, tantos já foram assim. Então vamos amar, né? Ter piedade e compaixão das pessoas que estão distanciadas do Senhor, porque eles fazem parte de um meio que os ensinou assim e eles aprenderam desse jeito. É preciso que haja a intervenção do Espírito Santo para que haja a libertação dessas pessoas, para que haja salvação. Vamos ler Tito 3,10. Vê o que Tito 3,10 diz. Vou ler Tito 3,10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra a demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Uma palavra pesada, não é? Mas nós precisamos dizer essas coisas para as pessoas. Elas não vão gostar não, mas é porque a plataforma educacional dele, o seu conhecimento não está preparado para receber uma palavra assim. Portanto, a gente já sabe que devemos evitar a convivência, essa contínua que você convive, está sempre na casa de um e de outro, trocando ideia, discutindo os mesmos assuntos. A gente evita. Nós devemos compartilhar, estar presente quando necessário e como referência. Nós não devemos nos apartar deles, senão não vou ouvir a palavra. Quando o apóstolo Paulo diz apartar, conforme eu disse, é se afastar da plataforma das práticas e costumes e das vãs filosofias. Aí a gente se afasta mesmo das vãs filosofias e vai à palavra do Senhor, a aplicação desta palavra, porque ela é viva e eficaz e também mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Também devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular,
aquele que furta, aquele que mente, aquele que arruma confusão. Devemos nos afastar dessas pessoas, como também daqueles que causam divisões, confusão, fofoca, briga, intriga, essas coisas. Devemos nos afastar dessas pessoas, afastar da sua convivência, mas não nos afastar para pregar a palavra, para que haja mudança de vida. Essa é a função da igreja, pregar a palavra do Senhor. Subtópico 4. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Bora ver o que escreveu o nosso comentarista. Ele diz que os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança naquela região. Mas quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Eu imagino a fofoca que deu, o rebuliço que deu entre eles, os planos de traição dos samaritanos para com os judeus. Vamos ler João, capítulo 11, versículo 47. Eu vou ler João 11, capítulo 11, versículo 45 a 48. Vamos ler todos esses versículos. O plano para tirar a vida de Jesus. Quando Jesus chegou e começou a anunciar o Evangelho. Aliás, desde criança foi perseguido, mas no tempo do Evangelho houve muita perseguição e inveja daquela liderança, sacerdotes, romanos, judeus, que não aceitaram a palavra do Senhor e perseguiram Jesus até a morte, e ele morreu por causa de nós. E aqui diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. A inveja levou Jesus à morte. Mas já estava planejado desde a fundação do mundo. Desde o princípio, em Gênesis 3,15, que viria Jesus para salvar a humanidade. E ele veio, mas você veja que a inveja ainda está presente nesses tempos. O furto, a corrupção está presente nesses tempos. A maldade presente nesse tempo. E nós precisamos fugir desse espaço, desse ambiente da maldade. Precisamos ser pessoas do bem, pessoas que constroem para o bem da vida, de acordo com a orientação de Deus. Por acaso tem alguém que oriente melhor que Deus? Alguém já ouviu falar nisso? Pois sendo Deus o maior e o melhor, devemos segui-lo, porque é melhor para nós. Estamos fazendo um investimento para a eternidade com Deus. Melhor do que fazer um investimento inverso para a eternidade sem Deus, em lugar de escuridão, de sofrimento. Jamais uma coisa dessa nós desejamos para uma pessoa. Porque todo homem é um projeto de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o autor da vida. Os samaritanos achavam que, associando-se aos judeus, eles iam angariar os mesmos privilégios ou privilégios semelhantes. Mas quando os judeus rejeitaram, aí os samaritanos ficaram revoltados com os judeus. E os judeus que tiveram que enfrentar essa batalha, essa oposição. E eles conseguiram administrar tudo isso com a ajuda de Deus.
Tópico terceiro: Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, para o Senhor se manifestar no meio do seu povo, ele exige santidade. Ou seja, é a adequação espiritual ao plano de Deus e ao nível de Deus, para que Deus se comunique com o seu povo. E o povo de Israel viveram momentos assim também. Mas depois se desviaram em pecado, conforme já falei. Deixaram a adoração a Deus para adorar bezerro, vacas, animais. Desagradou o Senhor, por isso que eles foram para o cativeiro, depois retornaram. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal, comunhão com Ele, para que o Senhor possa dar ouvido à nossa voz e dar ouvido à nossa oração. Subtópico 1. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Eles, ao retornar do cativeiro, realmente procuraram o bem e buscar a presença de Deus. Mas depois de 70 anos de cativeiro, só podia tomar uma grande lição. Mas depois se desviaram, que até crucificaram Jesus, se desviaram da presença de Deus, sacerdotes e tantos outros. A maioria fez isso, se desviou da presença do Senhor. Mas quando chegaram em Jerusalém, depois do cativeiro, eles conseguiram concluir a construção do templo e também reconstruir os muros. Houve muita alegria no meio daquele povo. O que nós precisamos fazer é procurar firmar os nossos passos na rocha que é Jesus, a rocha de sustentação. O Senhor que encaminha, Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu não vou por São João, nem por São Pedro, nem por São Paulo, nem por santo, nem por santa, por ninguém. A palavra é dele, eu sou o caminho. Portanto, busque a Jesus, busque somente a Ele, porque Ele tem a palavra de salvação para você, de salvação para todo aquele que busca. Pode estar onde estiver, na escuridão, em outros lugares semelhantes, ou que esteja em nível intermediário, adorando a Deus, mas também no mundão. Busque a palavra do Senhor, porque Ele tem palavra de vida eterna para você. O subtópico 2 diz que quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa palavra, transportada para os nossos dias, informando e dizendo e confirmando que nós devemos nos santificar, para que o Senhor possa nos abençoar. Porque na santificação nós estamos num estado de luz. E luz se comunica com luz, a luz do homem com a luz de Deus, pelo Espírito. A essa comunicação nós temos a intimidade de falar com Ele. Ele nos deu essa força, essa autoridade para nós falarmos com Ele. E Deus gosta de falar. É o Senhor da comunicação. Deus gosta de ajudar, de libertar. Ele é o Deus de todo o amor. Ele tem esse prazer de libertar o homem que está perdido. Portanto, você que me ouve agora e que não tem intimidade com essa palavra, pensa nessas coisas. Eleve a sua voz para Deus. Melhore a sua mente, purifique a sua mente para falar com o Senhor. Muitas vezes as pessoas têm falado: eu brinquei esse ano no carnaval, foi bom, graças a Deus. É quando Deus diz assim: olha, você me louva com os teus lábios, ou seja, fala que Deus é bom, mas não tem no coração. Então uma coisa não justifica a outra. Porque você diz que brincou o carnaval, que foi bem, graças a Deus, mas não tem no coração. Então você está
naquele estágio que a gente chama da escuridão, ou seja, da falta de entendimento. O conhecimento liberta. Esta palavra liberta o homem. Subtópico 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Maravilha. O anjo visitar o acampamento. O anjo visitar a sua casa. O anjo visitar a sua família. Mas Josué e o povo de Israel naquela época viviam se santificando ao Senhor. Conforme diz o comentarista, antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu Senhor ao seu servo? E a resposta foi essa. Vamos ler Josué capítulo 5, versículo 13 a 15. Versículo 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, fora da bainha. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. É muito lindo isso. Ele vem como príncipe do exército do Senhor a favor do povo de Israel. Esse mesmo príncipe do exército do Senhor pode vir a favor da sua vida, da vida da sua família, se você buscar separação, buscar santificação. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez desse jeito. Ele tirou os sapatos dos pés, porque ali tinha uma presença santa. Portanto, o ambiente, toda aquela esfera estava em santidade. Todo aquele ambiente. A presença do príncipe do exército de Deus, a presença dele santificou aquele ambiente. Ele disse: olha, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O lugar, o ambiente, toda aquela esfera tornou-se santa com a presença do príncipe do exército do Senhor. E aí Josué fez desse jeito, temeu ao Senhor. E aquele príncipe veio para dar a vitória ao povo de Israel. Maravilha isso, muito lindo. As coisas espirituais têm uma beleza por causa da santidade, da veracidade, da verdade, que é essa palavra. E Deus, ele não mudou. Deus, o nosso Deus é o Deus de antigamente, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. Ele é o Deus presente. Quando Moisés foi falar com o faraó para a libertação do povo de Israel, Moisés temeu e disse: mas aquele exército é muito forte, eu vou dizer que o Senhor me mandou, não vão acreditar em mim. Vão falar que eu estou falando bobagem. E o Senhor diz a ele que eu sou que enviou. Olha, se faraó ia entender isso. Até nós, para entendermos, temos que parar um pouquinho para entender. Eu sou que enviou. Verbo, eu sou, presente do indicativo. Eu sou o Deus de hoje. Ele é o Deus de hoje, o Senhor dos exércitos. Subtópico 4. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Apenas uma pequena cidade derrotou o exército forte de Israel. Por quê? Porque tinha anátema. Tinha alguém que estava furtando, mentindo. E Deus
não dá vitória ao que furta e ao que mente. Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que sejam verdadeiras para com Ele, pessoas que buscam a santificação. E conforme Josué capítulo 7, versículo 13, diz assim: levanta, Josué, porque Josué perguntou ao Senhor qual foi o motivo daquela derrota, uma cidade tão pequena. E ele disse: levanta-te, Josué, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. É preciso tirar a mentira, tirar o roubo, tirar a corrupção. Muita gente diz: olha, eu fiz bons negócios esse ano, graças a Deus, mas fez negócio de forma ilícita. Ele pode até prosperar nos tempos de hoje por causa do estado da graça, por causa do sacrifício de Cristo, mas ele vai dar conta, vai prestar conta a Deus dos seus atos ilícitos. Portanto, toda corrupção, toda mentira, essas coisas que dificultam a comunicação com Deus, nós devemos retirar das nossas vidas, para que possamos estar como luzeiros neste mundo, buscando a santificação para fortalecimento da nossa vida espiritual, para que possamos ter autoridade de levar a palavra salvadora de Cristo às pessoas que estão necessitando. Portanto, vamos vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Afasta a tentação de nós, ela sempre vem. Todo dia ela bate a porta, mas pela autoridade espiritual nós anulamos e rejeitamos a tentação. Tópico 4. Devemos manter uma vida de separação do mal, afastando-se do mal todos os dias. Os judeus mantiveram separados do mal, não se juntaram aos samaritanos, porque se tivesse ajuntado a eles, provavelmente no início das relações sociais, os samaritanos seriam bonzinhos, afáveis com os judeus, mas depois começava a contaminar a conduta de algumas pessoas. Participariam certamente dos cultos, mas depois se afastariam e começariam a trazer idolatria, práticas pagãs para o meio do povo de Israel, que nós chamamos o povo judeu. Ainda bem que os judeus rejeitaram, voltaram da Babilônia, daquele cativeiro, com o propósito firme de adorar o Senhor. E assim deve ser as nossas vidas, devemos ter um propósito firme de adorar ao Senhor, firme nas promessas do Senhor. Porque Deus é o Senhor que cuida mesmo, Ele garante para nós a vitória. Deus não falha, Ele é perfeito. Ele criou todas as coisas, Ele criou o universo. Ele sustenta a terra no espaço vazio, pela força da gravidade. Os físicos e os geógrafos estudam bem isso, a força da gravidade. E a Terra tem um giro de rotação para dar propulsão à translação. Em torno do Sol, a distância é muito grande daqui para o Sol. Ele dá uma volta, a Terra dá uma volta ao Sol em 365 dias. Então veja que velocidade, a Terra se movimenta e não cai uma gota d'água, as coisas não se sacodem. Então, o arquiteto, o Senhor, pelo seu conhecimento pleno da ciência, da engenharia, da arquitetura, da física e outras ciências correlacionadas, o Senhor demonstra para nós que Ele tem o domínio de todas as coisas. Nós estamos falando só da terra e sol. Então nós devemos de fato nos curvar diante dessa grandeza.
porque Ele é grande para nos sustentar. Se Ele sustenta esse universo que eu falei, a terra e seus movimentos, o sol e a sua grandeza, imagina que Ele te sustenta também. Na palma da mão dEle. E Ele nos guarda, nos protege do mal, Ele nos ama, Ele nos abraça. E quando partirmos desta terra, nós temos uma vida eterna com Ele, sob a luz dEle e o controle dEle, onde não há choro, não há sacrifícios, não há fome, não há intempéries, não há nada disso. Há a paz do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus é a nossa luz, quem nos alumia e nos traz a claridade. Subtópico 2. A Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Duvidaram. Até hoje, bate em nós aquele sentimento de que será se vale a pena ou simplesmente não dá atenção a Deus. Mas nós estamos vacinados pelo sangue de Cristo. Ele nos vacinou. Nós estamos imunes a essas coisas pelo poder dessa palavra. No Salmo 73, vou ler um pouquinho o Salmo de Asaf. Ele falou assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Quer dizer, eles prosperavam, contrários e distantes de Deus, soberbos como eram. Eles prosperavam na vida. E Asaf olhou assim e disse: o que está acontecendo? Esses caras prosperam e nós, a cada manhã, temos uma dificuldade. Veja o que diz o versículo 6. Pelo que a soberba deles, dos ímpios, os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, ou seja, contra Deus. E Asaf ficou encabulado. Como pode? Esses caras ainda prosperam. Ele só faltou dizer assim: o que Deus está fazendo? Só faltou dizer assim: Deus me explica. Por que isso? Aí no versículo 13 vem a explicação. Começa a explicação. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele ainda diz que não valeu a pena. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Ai, meu Deus. Acontece que muita gente vê a dificuldade, vê o sacrifício e o ímpio prosperando, mas não sabe ele que o ímpio prospera, não tem nada com Deus, não quer Deus, Deus já sabe que ele não quer, vai prosperando com as suas astúcias negociais, através do seu intelecto. Mas o que temos, Senhor, não. É afligido e castigado a cada manhã, ou seja, passa por dificuldade. As coisas começam a faltar e Deus faz o suprimento. É nesse pequeno deserto
que Deus começa a trabalhar o encorajamento dessa pessoa. E Deus faz uma liga entre ele e essa pessoa, que não desiste dele. E a cada manhã ele se fortalece nessa palavra, na convicção de que Deus existe, que Deus está cuidando dele, que Deus cuide, que o Senhor Jesus salve e liberta. Ele está ganhando resiliência, ou seja, força, capacidades, porque Deus está treinando esse soldado para o seu exército. E soldado despreparado no exército, ele pode ser um instrumento de derrota fácil. E Deus prepara o seu povo para uma grande batalha, que é superar todas as adversidades. E agora sim, começa o entendimento de Asaf. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele não entendeu, a mente dele não assimilou. Aí Deus soprou na mente do salmista, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadiços, tu os lanças em destruição. Mas por quê? Deus tem esse prazer? Não tem. Mas como Deus é o Deus onipotente, onisciente e onipresente, ele sabe das convicções daquela pessoa e sabe se ele vai mudar ou não, se ele vai servir ou não, se vai estar no ambiente de Deus ou não. Deus sabe. Mas o salmista e tantos outros, os que servem ao Senhor, passam por dificuldades. Quando não é de um jeito, é de outro, mas passa por dificuldade, ou seja, passa por treinamento, de forma que quando ele partir para a eternidade, ele parte com convicção, não duvidando do Senhor. E nos versículos 23 e 24 fala assim: todavia estou de contínuo contigo, ou seja, não desisto do Senhor. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho. Olha que maravilha, com a tua palavra, pela mão direita, guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Não é maravilhoso isso? Grande investimento para a vida eterna é não desistir do Senhor. Maravilhoso demais isso para nós. Muitas maravilhas. Aqui diz que Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil ao Senhor. Isso aqui já é outra parte, já com relação ao profeta Malaquias. Ele respondeu, vamos ler Malaquias, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Assim está escrito. Malaquias respondeu: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Conforme eu já falei, as pessoas ficam angustiadas, agoniadas, e quando falta ali a esperança, ele diz: Deus não existe, Deus não tem cuidado de mim, e começa a falar. Mas considerando que Deus é grande, a sua compreensão é grande, o seu amor é grande, e pelo sacrifício de Cristo, que Cristo é quem te sustenta, viu? Deus, Ele tem nos guardado sob a sua paciência, pelo sacrifício de Cristo. Quando você pensar em salvação para ir a Deus, pense em Cristo. Foi o sacrifício dele. E assim diz o versículo 15: ora, pois nós reputamos por bem-aventurado os soberbos, conforme o salmo que eu li do salmista Asaf. Também os que cometem piedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. A mesma coisa do salmista Asaf. Bora ver a resposta do Senhor. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve
Deus atenta e ouve quando há separação, quando há santificação. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eu achei isso aqui muito interessante, se lembrar do nome do Senhor. Nos momentos de alegria e nos momentos difíceis, se lembrar do nome do Senhor. Conforme a lição passada, Neemias, quando foi afrontado pelos samaritanos, falou para os judeus: se lembrem de Deus. Oh, glória! O versículo 17 diz: e eles serão meus, assim diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-eis como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que está no estado da luz e o que está no estado das trevas, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Isto aqui, naquele dia, vai ser penoso. Por isso nós precisamos correr e pregar essa palavra. Mesmo que as pessoas não gostem, mas nós devemos pregar, ensinar. Porque a palavra diz que ela não volta vazia. Ela vai à mente da pessoa e a pessoa faz um registro. E a partir daquele registro pode nascer o primeiro foco de luz. E a pessoa vai se curvando, vai se modificando, vai chegando-se a Deus. E o Espírito Santo quer essa oportunidade de falar à mente das pessoas que estão na escuridão, no estado das trevas, na sua carnalidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, ou seja, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí o homem vai para Deus. Bom é estarmos todos juntos diante do Senhor. Subtópico 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. Vamos ver em 1 Pedro 4, versículo 2. Está assim escrito: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Orientação do apóstolo Pedro para nós, para a igreja, para todo cristão. Para não viver mais conforme a carne, mas conforme a vontade do Senhor. Para que você alcance a vida eterna. Sabe o que é viver eternamente, sem fim, diante de Deus? Ou viver eternamente sem fim é um lugar de sofrimento? Não compensa para o homem. Deus não quer isso para o homem. O Senhor Jesus fez o projeto, conforme eu disse, Ele é o autor da vida. Ele não quer isso para o homem. Vamos ler também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Está assim escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, abstenhais de todo o mal, da corrupção, do furto, da mentira, dessas coisas todas. Vamos ler também em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Está assim escrito: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deus quer santificação. Deus quer separação do homem para Ele, para que possa ter vida plena com o Senhor, vida eterna com Jesus, para que tenha paz nele. É preciso a separação mesmo. Não tem como você servir a dois senhores. Não há comunhão entre luz e trevas. Se você serve a dois senhores, você agrada um e desagrada o outro. Aí dá confusão. Não dá certo. Não dá para servir a dois senhores. Estar na presença de Deus e na presença do mundo. Você deve estar no mundo, mas como luz, para anunciar essa palavra, fazendo a vontade de Deus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Assim está escrito: ora, amados, pois que temos tais promessas,
Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Fala que é para purificar a imundícia da carne e também a imundícia do Espírito. Nós temos corpo, alma e Espírito. A nossa alma é o olho, é olhar para o mundo, que nós vemos o mundo. Vemos as pessoas, os problemas, os acontecimentos. E a nossa alma, ela assimila as informações pelo estado emocional e ela, associada ao nosso entendimento, transfere isso para a nossa vida e nós precisamos selecionar, filtrar as coisas que não são boas, para que as coisas que são boas possam migrar na comunicação a Deus através do nosso espírito. Então, por isso que nós devemos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito. Não deixa que nada equivocado entre no espírito, porque Deus não recebe. Deus recebe aquilo que agrada a Ele, porque o homem se comunica a Deus pelo espírito, através do entendimento, da inteligência, capacidade de pensar, raciocinar, filtrar as coisas que são boas para a comunicação com Deus. E as coisas que não são boas, nós precisamos descartá-las. Subtópico 4. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus nos garante a vitória, mas é preciso que nós nos separemos para Ele. É como um casamento. O noivo se separa para a noiva e a noiva para o noivo. E ninguém pode entrar nesse espaço, somente os dois. Essa união assim dá certo. Não tem fissuras, não tem constrangimentos, porque há unidade entre essas duas pessoas. Não há uma terceira via. E assim é Deus, Ele não permite que haja uma terceira via na relação entre você e Ele. Ou seja, Ele não permite que essa terceira via, que é o mundo, esteja interferindo na relação entre você e Deus. E Ele garante para você a vitória, garante o crescimento espiritual. Ele te dá autoridade para você anunciar a palavra dEle. Ele vai te usar. Ele vai te usar porque o Espírito Santo vai habitar em você. Quando você busca a santificação, o Espírito Santo habita em você e você é chamado templo do Senhor. Então você vai ganhar a autoridade de Deus através do Espírito Santo para anunciar a sua boa palavra. E aí você tem essa confiança, você exerce a sua fé. A fé, assim está escrito, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Degrau 1. E a certeza das coisas que não se veem. Degrau 2. Esse degrau 2 precisa de mais convicção, de mais conhecimento dessa palavra para você crer nas coisas que não vê. Você crê em Deus, você não vê Deus, mas você percebe a presença dEle por toda essa construção universal. Muita gente vive no degrau 1, planeja um bom negócio, faz um plano e dá certo a sua experiência. Ele é capaz de fazer uma leitura da economia, leitura dos fatos, das coisas que podem acontecer, que são alcançáveis. Mas quando chega no espaço, no degrau 2 da fé, das coisas que ele não alcança, ele sobe e desce. Aí sobe e desce. Sobe e desce e não chega no segundo degrau. Mas aquele que busca a santificação, ele consegue se estabelecer no segundo degrau. Crendo no Senhor e esperando nele, é necessário que tenha essa esperança. Devemos gerar essa esperança pela fé. A fé, ela gera a esperança. A gente pede a Deus, confia nele e espera. E sabe que Ele vai atender a nós. E Ele vai livrar no dia certo e no tempo certo. Sem passar e sem faltar. É uma coisa extraordinária, sabe? A pessoa que tem essa experiência com Deus, ele ganha, assim, força dentro dele mesmo, que é a força de Deus na pessoa que crê.
ele ganha resiliência, fortaleza do Senhor, para vencer as adversidades dessa vida, as coisas que complicam, as coisas que traz tristeza, ele supera no Senhor, porque ele olha para o alto, ele olha para o alvo que é Jesus, e sabe que Jesus está com ele, está cuidando da vida dele, está zelando por ele, zelando por sua família, e ele sabe o que ele pede para o Senhor, o Senhor ouve, e o Senhor responde no tempo dele. Que a graça do Senhor Jesus seja com você, e que nós possamos viver em unidade, e que juntos, na nossa fé, nós possamos vencer todas as dificuldades. Fique com Deus.